Olá pessoal, vamos seguir então na parte de metrologia das radiações com os nossos detetores que utilizam materiais semicondutores. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre materiais isolantes, condutores e semicondutores. Em materiais cristalinos, a gente pode dizer que existem 3 bandas de energia em relação à condutividade de elétrons. A gente vai ter esta banda de valência, que é uma banda de mais baixa energia, onde os elétrons normalmente se encontram em um material não excitado, quer dizer, é o local de permanência desses elétrons. A gente tem a banda de condução, que é justamente a banda por onde normalmente os elétrons migram, e entre a banda de valência e a banda de condução, a gente tem uma banda que a gente chama de banda proibida. Nessa banda proibida, ela é uma região onde os elétrons não vão se popularizar, onde a gente não vai encontrar elétrons, a menos que a gente tenha feito uma dopagem desse elemento, tenha ativado esse elemento com alguma outra substância, com algum material, que daí a gente pode ter algum efeito aqui. Mas, de um modo geral, materiais não dopados, a gente vai ter a banda de valência, onde então nossos elétrons estão circulando livremente, a banda de condução, onde a gente poderá ter elétrons, e a banda proibida, que é onde a gente não tem elétrons. Quando essa largura entre a banda de condução e a banda de valência ela é muito grande, os elétrons eles têm pouca possibilidade de alcançar a banda de condução quando forem excitados aqui na banda de valência. Então, o material vai oferecer uma grande resistência a uma passagem de corrente. Nesse caso, a gente vai ter um isolante. Quando essa largura de banda proibida ela é muito pequena, que até mesmo uma agitação térmica, a temperatura ambiente vai fazer com que os elétrons da banda de valência tenham condições de chegar na banda de condução, a gente vai estar falando de materiais condutores. E, em alguns casos, a energia da banda proibida ela não é nem tão grande, a ponto do material ser isolante, nem tão pequena, a ponto do material ser condutor. É o exemplo que a gente vai ter de semicondutores. Então, aqui trago um exemplo em termos dos valores de energia para a gente conseguir identificar um isolante e, por exemplo, um semicondutor. Então, quando a minha energia é de 5 eletronvolts, maior do que 5 eletronvolts, em geral a gente vai classificar esse material como sendo isolante. E quando a gente tem uma energia menor do que 1 eletronvolt, a gente vai ter um condutor, e quando a nossa energia estiver entre 1 e 5 eletronvolts, a gente vai ter um semicondutor. O que acontece é que em um material, o número de elétrons que existe nesse material ele vai ser suficiente para preencher a banda de valência. E aí, se o material for excitado com energia adequada, daí dependendo do valor que a gente vai ter de energia na banda proibida, os elétrons vão poder ser retirados da banda de valência e alcançar a banda de condução. Claro que, em contrapartida, o elétron que foi retirado, ele vai provocar um desequilíbrio na carga da estrutura da banda de valência, que pela ausência do elétron pode ser representado por um buraco com carga positiva. Da mesma forma que um campo elétrico aplicado em um material pode fazer com que o elétron se mova da banda de condução, retornando à banda de valência, ou caso a gente tenha elétrons na banda de condução, a gente pode gerar esse buraco na banda de condução. E quando a gente fala em termos de aplicação de um campo elétrico, às vezes a gente pode ter outras excitações, como por exemplo a própria radiação, ou qualquer estímulo que faça com que esses elétrons possam ser arrancados de uma banda. E aí a gente vai ter criação de doadores e receptores em um material. Na verdade, os elétrons que existe em um material com uma banda proibida larga, eles vão estar aprisionados na banda de valência e vão ter muita dificuldade de chegar na banda de condução. A adição de pequenas quantidades de impurezas com excesso de elétrons pode estar alterando essa condição. Então, impurezas doadoras são aquelas que têm um número de elétrons na última camada que é maior em relação ao material original. Um exemplo, para um material semicondutor com 4 elétrons na última camada e com seus átomos unidos à estrutura cristalina por uma ligação covalente, a gente pode introduzir uma impureza de 5 elétrons na última camada. E uma impureza desse tipo vai ser chamada de impureza doadora.
Ao ocupar o lugar destinado ao átomo do material na estrutura cristalina, a impureza, além de ter seus elétrons compartilhados na ligação covalente, terá um elétron sem função, uma vez que todas as ligações disponíveis já foram ocupadas. A ligação desse elétron, então, ela é muito fraca e normalmente ele vai ocupar posições dentro da região de banda proibida. A distância entre o nível de energia desses elétrons e o nível da banda de condução, ela é extremamente pequena, que uma agitação térmica normal pode ter uma grande probabilidade de levar esses elétrons à banda de condução, e o material então se torna condutor com aqueles elétrons. E o material doador de elétrons, o material semicondutor dopado com esse tipo de impureza, eles vão ser chamados semicondutores do tipo N. Analogamente, uma impureza com falta de elétrons em relação ao material semicondutor, então, por exemplo, ao invés de a gente colocar um material com 5 elétrons, a gente coloca um com 3 elétrons na última camada, a gente vai criar uma configuração com uma falta de elétron. Então, a impureza que vai ser ocasionada para essa situação, a gente vai chamar ela de receptora. Então, a falta de elétrons exerce um papel semelhante ao do buraco criado quando eu retiro um elétron da divalência, mas energeticamente ele vai se comportar de forma diferente. Se um elétron é capturado para preencher essa vacância, ele vai estar menos ligado à estrutura, porque um dos componentes da rede é uma impureza trivalente e vai se situar dentro de uma banda proibida, ainda que na sua parte inferior. E o material doador de buracos e semicondutor dopado dessa forma são chamados de materiais semicondutores tipo P. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de uma impureza doadora e aqui uma impureza receptora. E aqui a gente vai ter, então, por exemplo, silício com fósforo e aqui a gente vai ter silício com boro. E quando a gente tiver a passagem de radiação ionizante por um material semicondutor com a estrutura de bandas, isso vai provocar a criação de um grande número de pares elétron-buracos ao longo da trajetória da partícula, que esses, então, vão ser coletados pelo campo elétrico aplicado ao material. A energia média gasta para eu criar um par elétron-buraco vai ser a energia de ionização para aquele material, e vai depender do tipo de energia da radiação ionizante incidente. A principal vantagem dos semicondutores está justamente na pouca energia que vai ser necessária para eu criar um par elétron-buraco, que, na verdade, se eu trabalhar com germânio, eu tenho em torno de 3 elétron-volts de energia para criar esse par. E quando eu crio, por exemplo, nos gases, os gases a gente vai ter uma energia de ionização em torno de 30 elétron-volts para um detetor a gás. Quer dizer, acaba sendo 10 vezes maior a energia necessária para a gente poder fazer a ionização num detetor a gás do que a gente conseguir fazer esse par elétron-buraco em um detetor semicondutor. O grande número de pares que vão ser criados, então, vai nos dar duas vantagens nos detetores semicondutores no ponto de vista da resolução. Eu vou ter uma redução da flutuação estatística e uma redução da influência do ruído eletrônico, levando a uma melhor relação sinal-ruído. Então, vai ser bem útil a gente estar usando, por exemplo, os cristais para a própria dosimetria termoluminescente, né? Que a gente vai estar fazendo uma associação, então, com os cristais semicondutores. E é justamente no entendimento dessa relação do semicondutor, de como funciona o semicondutor, que a gente pode falar, por exemplo, dos nossos detetores termoluminescentes. O volume sensível de um material termoluminescente, ele consiste de uma massa pequena de um material cristalino dielétrico que contém ativadores convenientes. E esses ativadores, eles vão estar presentes em quantidades extremamente pequenas e criam dois tipos de imperfeição na rede cristalina, que vão ser armadilhas para elétrons que capturam e aprisionam portadores de carga e centros de luminescência. Então, a radiação ionizante, quando interage com elétrons do material, ele cede energia para esse material pela ionização. E aí eu vou ter o aprisionamento dos elétrons nessas armadilhas.
Se o material for submetido daí a um aquecimento programado, todos os elétrons aprisionados na armadilha vão ser liberados, fazendo com que percam a energia nos centros de luminescência, como a gente pode ver aqui nesta figura, que quando a radiação ionizante interage então com um elétron da banda de valência, ele vai ter energia suficiente para atravessar a banda proibida, vai para a banda de condução, onde vai ter uma armadilha para esse elétron. E aqui vai ter então o buraco dessa armadilha. Quando o dosímetro for submetido ao aquecimento, então vai ocorrer uma transição correspondente de energia, uma transição de energia correspondente à emissão de um fóton termoluminescente. E a gente vai poder fazer uma analogia com o comprimento de onda da luz que está sendo emitida com a energia que foi recebida por este dosímetro. E aí, por isso que a gente vai utilizar muito esse dosímetro, porque a gente vai utilizar materiais que são resistentes à temperatura ambiente, mas na verdade, assim, a gente não pode extrapolar muito o número de dias, né? Porque essa resistência ela vai estar limitada, por exemplo, em uns 30 dias, né? Ou seja, eu só vou conseguir liberar elétrons e emitir luz após um tratamento térmico de algumas centenas de graus Celsius. Se não me engano, vai a 200, 300... Não, é 200, 300... É de 200 a 400 graus Celsius. O sinal luminoso, então, ele vai ser proporcional àquela radiação que foi incidente para que os elétrons ficassem aprisionados. E esses materiais eles vão ser bem convenientes de utilizar, então, como dosímetro, porque eles podem ser reutilizados. E essa reutilização, ela vai ser bem grande, né? Em torno de mais de 1000 vezes, né? Mesmo que a gente tenha uma pequena energia de radiação depositada para ser transformada em luz, com o controle adequado de todo o processo na parte de utilização e leitura desses dosímetros, a gente pode ter uma boa reprodutibilidade na avaliação da dose acumulada nesse dosímetro, que vai ser utilizada por um indivíduo ocupacionalmente exposto. E as principais substâncias que a gente vai estar utilizando, então, é o fluoreto de lítio, que ela vai ser uma das primeiras a ser utilizada aqui no Brasil. E depois disso a gente vai ter o sulfato de cálcio, dopado com disprósio ou dopado com manganês, que o próprio IPEM aqui no Brasil vai estar desenvolvendo a um custo bem mais acessível do que os fluoretos de lítio, que são materiais importados. O IPEM é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que faz parte, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ele está situado na cidade de São Paulo. Enquanto a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, está situado no Rio de Janeiro. A gente vai ter o CDTN em Minas, e a gente tem um Departamento de Energia Nuclear em Recife. Acho que esses são os principais centros que vão estar respondendo governamentalmente por essa área das radiações ionizantes. Esses detetores termoluminescentes, eles são os que a gente encontra hoje, acho que em 99% dos hospitais e clínicas, né? Inclusive na nossa universidade, na FURG, os dosímetros que a gente tem para os alunos fazerem os estágios supervisionados são esses dosímetros termoluminescentes.